Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre um dos povos africanos que não se curvou e não se rendeu ao imperialismo do século XIX, que mais tarde veio o desdobramento do capitalismo conhecido como neocolonialismo europeu, na chamada também Partilha da África. Ou seja, a Etiópia é reconhecida como o único país africano que nunca foi formalmente colonizado pelas potências europeias durante a partilha da África, no final do século XIX. Primeiramente, vamos entender o que significa o prefixo neo, como, por exemplo, o neocolonialismo, a neobabilônia, dentre outros. O prefixo neo significa algo posterior a um evento histórico, ou seja, para melhor compreensão, o prefixo neo significa novo, recente, jovem ou moderno. É amplamente utilizado para indicar uma versão atualizada, renovada ou uma nova tendência de algo já existente, frequentemente indicando uma nova onda de um movimento, ideologia ou conceito, como em neoliberalismo, neocolonialismo, neoclássico, dentre outros. Quando se diz uma versão atualizada, renovada ou uma nova tendência de algo já existente, é porque é continuidade de algum evento histórico que já aconteceu anteriormente. Exemplo, o colonialismo do século XV a XVIII resultou na expansão marítima e a escravidão transatlântico nas Américas. Então, o colonialismo veio antes do neocolonialismo do século XIX. Por isso que se diz neo, porque veio depois, porque o neocolonialismo é frequentemente considerado uma nova fase ou uma extensão das práticas de dominação do colonialismo clássico, adaptada ao contexto do capitalismo industrial e financeiro dos séculos XIX e XX. Então, o colonialismo do século XV a XVIII é a primeira fase do colonialismo da escravidão transatlântico sobre as Américas. Já o neocolonialismo, evento este posterior ao colonialismo dos séculos XV a XVIII, que foi a segunda fase do primeiro colonialismo, onde o neocolonialismo tinha como base a ocupação do território africano por potências europeias, como França, Reino Unido, Alemanha, Itália, dentre outras. A principal diferença entre o colonialismo e neocolonialismo é a época e o objetivo econômico. O colonialismo do século XV a XVIII foca na exploração comercial e conquista territorial na América, mercantilismo, enquanto o neocolonialismo do século XIX a XX foca na busca por matérias-primas e mercado consumidores na África, Ásia, impulsionado pela Revolução Industrial. Outro exemplo claro também do prefixo neo é o chamado evento histórico de neobabilônico ou neobabilônia, que foi uma extensão, uma nova fase do primeiro Império Babilônico, porque tivemos dois eventos históricos chamados de Impérios Babilônicos. Tivemos o primeiro Império Babilônico pelos povos amoritas, com destaque para o imperador Hammurabi, e tivemos também o segundo Império Babilônico, ou Neobabilônico, formado pelos povos caldeus, com destaque para o imperador Nabucodonosor. Enfim, no final do século XIX, as potências europeias estavam em uma verdadeira corrida pelo continente africano. É o que nós conhecemos pela Partilha da África, oficializada na Conferência de Berlim, em 1884,
a 1885. Naquela reunião entre França, Inglaterra, Portugal, Alemanha, Bélgica e dentre outros países, decidiram dividir o território africano entre si, sem sequer consultar os povos que ali viviam. O resultado, em poucas décadas, cerca de 90% da África foi colonizada, onde cada país europeu queria uma fatia, um pedaço do continente africano para poderem explorar seus recursos naturais para ser investido na segunda revolução industrial, como também mão de obra barata e novos mercados consumidores. E essas disputas obsessivas dos países europeus pela partilha da África, onde houve uma briga entre eles, gerou intensas disputas entre potências europeias, principalmente Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Portugal, Itália e Espanha. As disputas por terras na África foram um fator significativo que contribuiu para um ambiente de tensão que gerou a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. A Alemanha, unificada tardiamente, sentia-se injustiçada com a partilha da África, acreditando ter recebido terras menos valiosas em comparação à Grã-Bretanha e França. Isso aumentou o revanchismo e animosidade alemã entre seus rivais europeus. Mas o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, Bósnia. Enfim, com o imperialismo e colonialismo europeu sobre a África, praticamente todo o mapa da África foi redesenhado. Mas aí houve uma exceção, com a Etiópia, claro, onde ela resistiu às duras invasões e colonizações dos países europeus. A Etiópia era um reino antigo, com raízes que remontam ao Império Axum, um dos mais poderosos da antiguidade. Localizada no chifre da África, a Etiópia já tinha uma identidade cultural própria e forte. No final do século XIX, quem governava era o imperador Menelik II, enquanto a Itália tentava se expandir à região. Menelik II reforçou e modernizou seu exército, comprou armas modernas e conseguiu unir diferentes grupos étnicos em defesa do país. Em 1889, foi assinado o Tratado de Uchali com a Itália, mas havia uma divergência entre a escrita italiana e a escrita aramaico, a língua etíope. Na versão italiana dizia que a Etiópia era praticamente um protetorado da Itália, enquanto na versão aramaico, que é a língua etíope, dizia que era apenas um acordo de amizade. Quando Menelik II descobriu a farsa e a manipulação, rompeu o tratado. Então, com essa rejeição de Menelik II, veio a Batalha de Adwa, em 1896. Nessa batalha, dezenas e milhares de soldados etíopes enfrentaram soldados italianos e conseguiram uma vitória esmagadora sobre a Itália. E esse evento trouxe um choque para a Europa, onde uma potência colonial europeia imperialista sendo derrotada por um simples povo africano. Depois dessa vitória, a independência e a soberania etíope foram reconhecidas internacionalmente. Décadas depois, durante o regime fascista italiano, por Benito Mussolini, tentou mudar a história, onde, em 1936,
a Itália invadiu e ocupou a Etiópia. Mas isso só durou até o ano de 1941, quando o país foi libertado durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi uma ocupação temporária e não uma colonização formal de longo prazo. Por isso que a Etiópia continua sendo considerada o único país africano que não foi colonizado pelas potências europeias do imperialismo ou neocolonialismo. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.